Conferência. Conferência traz uma perspectiva de nada novo, é só conferir o que já existe. E eu acho que isso é um grande problema, porque nós estamos acostumados sempre a ouvir coisas novas. Queremos sempre ouvir coisas novas. Entretanto, conferir aquilo que já foi dito é caminhar sobre aquilo que já foi dito, é agir baseado naquilo que foi dito. Eu queria, por respeito, eu não sei se é o costume da igreja, mas por respeito a esse casal que está em pé com o texto sagrado para a leitura, que você acompanhasse esse casal. Capítulo 22, verso 1. E aconteceu depois dessas coisas. Pegue a caneta. Circule a palavra coisas. Circule, é uma conferência. Então precisamos exercer a nossa habilidade de anotações. Por isso que recebemos um bloquinho de notas, uma caneta. Circule a palavra coisas. Puxa uma seta. Escreve. Que coisas? Nós estamos perguntando para o texto. Entende? Depois dessas coisas, puxa uma seta. Que coisas? Tentou Deus. Circula a expressão tentou. Não correlacione a palavra tentar com a ideia de diabolos, tentador, porque Deus não tenta o homem. Deus prova o homem. A palavra tentar é peirazo, traz a ideia de um copo com água que você prova, como o pastor disse. Então a ideia de Deus não é tentar, a ideia de Deus é provar. Provar quem? Quem? E quem é Abraão? Quem é Abraão? Quem é Abraão? Pai na fé. Abraão, quem é Abraão? Não, fora pai na fé, vamos lá, tem outros adjetivos. Amigo, quem é Abraão? Pai de multidões. Então Deus não está provando qualquer um. Deus está provando alguém que já é pai de multidão, pai da fé, amigo. Mesmo tendo todos esses adjetivos, Deus está. Imagina quem não tem todos esses adjetivos. Porque a tentação não está correlacionada com o tempo de casa e nem com os títulos que você recebeu. Tentou, não importa. Olha o texto. E disse ele, o que ele disse? O que ele está falando? O que Abraão fala? Mesmo tendo todos esses títulos, ele continua o que para Deus? O que? Disponível. E o problema está aí. Parece que ao longo do tempo a gente deixou de estar disponível. Por quê? Porque a gente agora é pai de multidão, pai da fé, amigo de Deus, e a gente não está mais disponível. Estou com a agenda cheia. Verso 2. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem tu amas, e vai aonde? Vai aonde? Circula a palavra terra. Circula aí, terra. Terra. Qual é o nome da terra? Moriá. Então circula, Moriá. Oferece ali em holocausto. Circule holocausto. Repita comigo assim: 5 ofertas. Mais alto, 5 ofertas. Segundo o texto de Vaikra, Levítico, do capítulo 1 até o capítulo 6, existem 5 ofertas. A primeira oferta do capítulo 1 é o que nós chamamos de oferta de holocausto. Segundo, oferta de manjar. Terceira oferta, oferta pacífica. Agora preste atenção: oferta de holocausto é entrega total, o animal totalmente queimado. Então o que Deus quer de Abraão não é uma oferta de manjar, um punhado. O que Deus quer de Abraão não é uma oferta pacífica, aonde quem come é o sacerdote e a família. Deus está dizendo, ou é tudo, mas Deus está falando com alguém que já deu tudo, que já abandonou, que já saiu, mas Deus sabe que Ele pode dar. Vixe, 3 pessoas dormindo ali do lado direito. Como é que pode?
sobre uma das montanhas. Circule montanhas, montanhas. Percebeu que montanhas está no plural? Percebeu aí, não? Não está no singular? Plural, montanhas. Verso 3. Então se levantou Abraão. Que hora? Que hora? E hoje, que hora que é a conferência? Então você levantou no horário certo. Tá tudo certo. Estava na agenda de Deus esse horário. Estava no propósito. Não, mas não tem conferência, não tem culto sábado de manhã. Mas quem disse que quem marcou esse encontro foi o pastor da igreja? É Deus que marca os encontros. Deus não está correlacionado no domingo dominical, religioso. Deus está relacionado com a agenda dele. É eu que marquei domingo de manhã, vem e acabou. Quem não veio, o problema é seu. Vixe. Verso 3. Eu também gosto assim. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, arrumou o jumento, organizou o jumento, tomou consigo 2 dos seus moços, Isaque, seu filho, e fendeu a lenha para o quê? O local. Percebeu? Ele está sabendo o que ele vai fazer. Pergunta que não quer calar é: o que você veio fazer aqui hoje, cara? Você veio tocar, pregar, cumprir uma escala, ou você veio entregar tudo? Porque se você já fez o que tinha que fazer, por favor, vai embora. Vai embora. Vai embora. Nós estamos conferindo, é conferência. Então Deus não quer manjar, Deus não quer uma porção. Ou é tudo ou é nada. Você acha que eu saí da minha casa para cumprir um período de 1 hora e 10 de palestra? Sou palestrante não, irmão, eu sou servo. Eu entendi que vim mais do que oferecer manjar. Eu vim entregar tudo, é culto, adoração, oferta, é tudo. Não é cumprir uma escala, é uma entrega total. É corbã, total, grite bem alto, total. Desculpe se às vezes eu... Não pedi desculpa não. Porque não dá para pedir desculpa de uma coisa que é verdade. Eu sou a 3ª geração de pastor na minha família, cara. Eu casei virgem. Minha primeira igreja que eu pastorei, eu tinha 19 anos de idade. Cara, eu só sei fazer isso. Eu só entendo de igreja, eu nunca bebi, nunca fumei. Eu queria ter um testemunho macabro, eu queria ter matado uns 15, ter pegado cadeia. Eu não tenho nada disso, só entendo de igreja. Só isso que eu entendo. Então, se é para ir para o mundo, vamos viver com força. Mas se é para estar no altar, vive com força. Senão você perde tempo, cara. Vai ser a última vez que eu vou vir aqui. Estou sentindo. Mas já que vai ser a última, vou falar tudo mesmo. Dá uma olhadinha pelo menos para ter assim. É tudo ou nada. Olha lá o verso 3, depois da palavra holocausto. Levantou-se, levantou-se, ele leva e levanta, ele estabelece princípio. Aí o texto diz, olha lá, levantou-se e foi aonde? Foi aonde? O lugar, grite bem alto, o lugar. Qual é o nome da conferência? Qual é o nome da conferência? Então presta atenção. Não basta só caminhar. Eu preciso saber a direção. Tem muita gente caminhando a vida toda, mas está literalmente como o hebreu no deserto, caminhando ao redor e nunca sai do lugar. Não é sobre velocidade, é sobre direção. Vou de novo para ver se você entende. Não é sobre velocidade. A vida não é como Usain Bolt, não é sobre velocidade. É melhor ser um maratonista e ter direção. Olha lá, verso de número 4. Ao 3º dia levantou Abraão os seus olhos e viu o quê? Viu o quê? Presta atenção. Obrigado, pastor. Grite bem alto. Lugar, direção. Presta atenção. Eu nem cheguei, mas já vi o lugar. Eu não estou lá, mas já estou vendo o... Isso é alguém que sabe o que está fazendo. É alguém que tem planejamento. Ou recebeu planos ou projetos desse Deus. Ele nem chegou, mas sabe, é para lá. Não, mas vamos para... Não, é para lá. Não, mas tem coisa melhor para cá. Não, a melhor é ali, porque eu sei aonde eu estou indo. Eu tenho direção. Quem sabe para o que nasceu, não precisa mudar de direção.
Às vezes quando eu estou pregando, no meio do peso que a mensagem vem, eu dou alguns gritos para a minha alma, diz assim: eu nasci para isso. Foi para isso que eu nasci. E eu não estou gritando para mim, eu grito para mim, sabe por quê? Porque eu sei para que eu nasci. Eu não preciso que ninguém ou critique ou me elogie, eu sei para que eu nasci. A crítica não muda, o elogio não muda, porque quando você sabe para o que você nasceu, a direção que você está indo, os humores afora não definem nada, o que vale é aqui dentro, a direção. Dá uma olhadinha pelo menos para dizer assim: que direção você está indo? Eu vi o meu Deus ali, mas também foi o único. 22, que versículo a gente parou? 5. E disse Abraão aos moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. Ali aonde? Ali aonde? O lugar. Mas esse lugar Deus falou e mostrou para quem? Só que Abraão entendeu que na caminhada da vida, algumas pessoas caminham com você até o pé do lugar, mas acessar o lugar é só você. Poxa, cara, eu sou apaixonado por essa Bíblia, cara. Você não precisa de muita coisa, inventar. Você lê, ela fala com você. Não precisa de pregador. A Bíblia é a pregação. O maior pregador é o texto. Verso de número 6. Tomou Abraão a lenha do holocausto. A lenha do quê? Está claro o que ele está indo fazer. Em nenhum momento ele muda. Não precisa de tudo isso, não precisa de entrega total. Vamos fazer mais ou menos. Em todo momento ele sabe o que está indo fazer. Ele diz, olha o texto: pô-lo sobre Isaque, seu filho. Tomou fogo o cutelo em sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: pai. E disse: eis-me aqui, meu filho. Você entendeu, não? Olha lá o verso 1. Quando Deus falou com ele, ele estava disponível para quem? Para quem? Mas a mesma disponibilidade que ele tem para Deus, ele tem a disponibilidade para o seu filho. Deus, família, igreja. Ele não está indo para o altar? Sim ou não? Fala de ministério, igreja. Só que ele está dizendo: estou disponível para Deus, estou disponível para minha família, meu filho. E o altar é a terceira. Tem gente que inverte as coisas. Ele está disponível para o altar, disponível para Deus, mas não está disponível para a família. Fala comigo, pelo amor de Deus. O pastor Giovanni me propôs o tema direção familiar. É sobre isso que eu quero falar. Ó, eu estou disponível para Deus, estou disponível para o meu filho, eu estou disponível para o ministério. O altar é o terceiro nível. Se eu não estiver disponível para Deus, para minha família, eu nunca vou acessar o altar da providência. Capítulo 22, que versículo a gente parou mesmo? Vamos lá, que versículo? Eu sei qual eu parei, só para sua mente me conectar com o texto. Qual versículo a gente parou mesmo? Olha lá. Então falou Isaque a Abraão, seu filho, seu pai. Meu pai, ele disse: eis-me aqui, meu filho. Tem fogo, tem lenha, mas cadê o cordeiro? Cordeiro para quê? Está dando para entender? Que Deus falou do local só para quem? E agora o filho dele não mudou a intensidade. Pai, nós não viemos fazer aqui manjar, nem oferta pacífica. É tudo. Entrega total. Agora olha o 8. E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. 9. E vieram onde? Aonde? Para que repetir tantas vezes o lugar? Porque você pode ser amigo, pai de multidão, homem de fé, mas você precisa saber aonde é o lugar. Porque algumas pessoas ao longo do tempo continuam com o título de amigo, pai de multidão, homem da fé, mas não sabe mais para onde está indo. Não sabe qual é o lugar. Perdeu a direção. Está sem bússola na vida. Por isso que Deus determinou essa conferência dizendo: vou direcionar você. Vou liberar de novo. Vou direcionar você ao centro da minha vontade. Direção. Eu termino a leitura. Verso 9. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera. Edificou Abraão ali um altar, pôs em ordem a lenha,
amarrou Isaac, seu filho, deitou sobre o altar, em cima da lenha. Tome seu assento, deixe o texto aberto, por favor. Aleluia, obrigado, Senhor. Obrigado, pastor. Eu falo isso em 5 minutos e a gente pensa o texto. Dia 30/4 desse ano, Deus me deu o presente de comemorar 20 anos de ministério. E nesses 20 anos, 15 anos eu me dedico a uma única igreja, e que é a terceira igreja que eu pastoreio, a primeira com 19. Eu saí do seminário para pastorear. Como foi dito, eu pastoreio na Zona Norte, em São Paulo. Eu assumi essa igreja aos 23 anos de idade, minha esposa tinha 20. E desses 15 como pastor nessa igreja e 20 de ministério, eu tenho me dedicado principalmente ao texto sagrado, a Bíblia, aos originais do texto. E o ano passado, a Sociedade Bíblica do Brasil, que é uma das mais importantes casas publicadoras, me convidou para fazer um lançamento esse ano de uma Bíblia que tivesse críticas textuais e rodapés com minha autoria. Primeiro, que é uma obra estrondosa, de grande responsabilidade, me senti extremamente honrado. E desde o ano passado vim trabalhando com isso, com a Sociedade Bíblica. Quando foi esse ano, nós fizemos o lançamento dessa Bíblia. E do ano de fevereiro para cá, Deus me presenteou fazer o lançamento dessa Bíblia, não só no Brasil, em São Paulo, em tantas outras conferências, mas fizemos em Portugal e Londres, e agora nos Estados Unidos, uma Bíblia que tem abençoado muitos líderes e muitas pessoas. Primeiro porque é uma Bíblia que, junto com a Sociedade Bíblica, eu pedi com espaço para anotar. Já tem no mercado Bíblias com espaço para anotar. Entretanto, eu solicitei que a gramatura da folha fosse o dobro, porque a pior coisa é você anotar na Bíblia e aparecer do lado de trás. A Sociedade Bíblica disse: está feito. Falei, fora tudo isso, eu queria 3.500 guias introdutórios, porque a pior coisa é você estar estudando e não ter um chaveamento decente. Então acrescentamos. Falei, outra coisa, o que eu queria era colocar crítica textual. O que é crítica textual? Crítica textual é a parte interpretativa do texto, é muito mais do que hermenêutica. Hermenêutica é a base, tanto jurídica como teológica. Mas crítica textual, como é que estudamos o texto, se submetendo ao texto? Porque tem muita gente hoje manipulando o texto. E manipuladores do texto manipulam o texto e manipulam o coração da plateia. Ninguém fala nada. Quem é ministro do Evangelho não precisa manipular texto e nem manipula o coração do povo. Ele se submete ao texto e o texto muda o coração do povo. Aí eu decidi colocar alguns cursos e a Sociedade Bíblica, não sei se vai dar. Eu falei assim, se não for assim eu não quero, eu queria concurso. Então nós conseguimos colocar curso de crítica textual na Bíblia, hermenêutica, exegese, e o que os meus alunos sempre dizem: como é que eu estudo a Bíblia? Eu vou dar um exemplo. Eu estudo a Bíblia do jeito que a gente leu agora. O jeito que eu faço é o jeito que eu leio, é o jeito que eu estudo. E aí lançamos a Bíblia Pergunta, porque uma Bíblia linda, maravilhosa, de luxo, chique demais. E eu fico maravilhado toda vez que a vejo, que tem em minhas mãos, cada testemunho. Ela está disponível aí hoje, fora alguns livros meus, como A Casa do Ferreiro, que lancei agora também, O Culto que Deus Odeia. Você sabia que tem gente que perde tempo no culto? Eu decidi escrever esse livro com uma abordagem sociológica e religiosa, que sobre pessoas que perdem tempo no culto, era melhor não ter vindo. E eu escrevi esse livro para provocar, literalmente, porque foi Jesus que disse: em vão vocês me adoram. Como é que alguém adora em vão? Foi Jesus que disse: em vão vocês me adoram com os vossos lábios, mas o vosso está distante de mim. O que Jesus está dizendo era melhor não ter cantado, era melhor não ter pregado, era melhor não ter feito nada. Então eu escrevi esse livro com essa ideia: será que a gente está perdendo tempo ou investindo tempo com Deus? Dr. Carson, um teólogo canadense, diz que o problema de Eva foi entrar num ambiente do culto, que era o jardim,
ao invés de se relacionar com Deus do jardim, decidiu dar ouvidos para uma serpente. Tem gente que está no lugar certo, mas ouvindo a pessoa errada. Ninguém fala nada mesmo. 12 casas que Jesus visitou. Eu fiz uma série de mensagens na igreja que pastorei e depois tornei um livro. Você sabia que durante 3 anos e 6 meses Jesus entrou em 12 casas? Quantas casas? 12. Casa de Zaqueu, casa de Jairo, tantas casas. Mas eu decidi pegar casas que às vezes a gente não presta atenção. Uma das casas é a casa de Yosef bar Caifás. Yosef bar Caifás era o sumo sacerdote. Jesus entrou na casa dele. E a pergunta que não quer calar: por que Jesus entrou lá? 9 coisas porque Jesus entrou na casa de Yosef bar Caifás. Eu termino esse livro dizendo: Jesus entrou em 12, mas está a caminho da 13ª. É a minha. Eu quero ele na minha casa. Esses livros estão lá, esse material você pode adquirir. Tenha um pouquinho de paciência comigo, eu quero utilizar meu tempo para instruir. A gente precisa pensar junto. Grite bem alto: direção familiar. Põe a mão no coração, feche os seus olhos. E eu queria que você orasse por 30 segundos apresentando sua família direta. Quem é a sua família direta? As pessoas que vivem na sua casa. Feche os teus olhos e ore. Entregue os seus filhos, sua esposa. Faça isso. Pai, eu entrego minha esposa. Obrigado pela esposa que o Senhor me deu. Conserva minha esposa em santidade, em comprometimento, como serva do Altíssimo, como mãe. Guarda ela à sombra do Onipotente. Guarda a saúde mental e física. Guarda minha esposa. Guarda minha filha, Ágata. Guarda a Manuela, guarda o Davi, guarda os meus 3 filhos em santidade. Os meus filhos foram gerados para te honrar. Os meus filhos foram gerados para honrar o pai e mãe, honrar autoridades. Que os meus filhos possam caminhar até o altar em santidade, em virgindade, com compromisso. Senhor, guarda os meus filhos em sua vida sexual de qualquer dardo inflamado do maligno. Eu abençoo minha casa para a glória do nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir Jesus. Esse negócio de casa, família e direção familiar é a base de tudo. Deus não começa o seu poder criacionista fora dos propósitos familiares. Não existe criação sem família. É instituição estabelecida por Deus. Émile Durkheim, um sociólogo francês, século 18 para 19, mesmo sendo ateu, vai dizer que a família cristã, dogmática, religiosa, é a base moral da sociedade. Mesmo ele não sendo religioso. A família é a base moral, e sendo religiosa, se maximiza esse conceito. Você sabe que o alfabeto hebraico tem mais de 20 letras. E é engraçado que quando você pega o texto sagrado, você vai perceber que a primeira letra do alfabeto hebraico é Aleph. Aleph representa força, poder, boi e também o nome do Eterno. Só que a segunda letra do alfabeto hebraico é Beit. Grite bem alto: Beit. Beit. Quando você pega o Canon, que é o texto veterotestamentário, o Pentateuco, o primeiro texto da Bíblia, ou o primeiro livro da Bíblia é Gênesis. Bereshit, início. Só que o primeiro texto, a primeira palavra que está escrito no Canon, está escrito assim: Bereshit bara Elohim. Bereshit. Para escrever Bereshit, você não precisa de Aleph, você precisa de Beit. E Beit é casa. Beit é o quê? Casa. Olha como a Bíblia começa. A Bíblia não começa dizendo Aleph, eterno, poderoso, Adonai, Hashem. Não. A Bíblia começa dizendo Beit, casa. Aonde tem casa, tem criação. Aonde tem casa, tem princípio criacionista. Por isso que Deus comunica-se com Moisés dizendo: não há criação se não comece pelo Beit, casa. Aí a gente entende por que Josué, dentro de um contexto de liderança, ele dá um grito para que todos possam ouvir. Eu não sei vocês, mas eu, em minha casa,
serviremos ao Senhor. Até esse ambiente, para Jesus, ele nunca olhou esse ambiente como templo. Quando Jesus entra em Jerusalém e vê aquele ambiente restaurado depois de 40 anos, passado pelo contexto de Herodes, ele olha aquele ambiente, mas aquele ambiente é um ambiente de jogatina, que se tornou imoral. Jesus começa a chutar tudo e ele dá um grito: este lugar não é um tabernáculo, este lugar não é um templo, esse lugar é casa de oração. É tão engraçado que quando Jesus está caminhando por Jericó, sentido Jerusalém, era o pit stop, um homem chamado Zaqueu decide se adiantar, subir na figueira, e Jesus olha para ele e diz assim: desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua. Está aí. A casa sempre será a habitação da manifestação de Deus. Jesus decidiu correlacionar casa com um princípio moral. Mateus 7:24. Todo aquele que ouve a minha palavra e pratica, compara um homem prudente que edificou a sua casa. A palavra casa é a oikos. Oikos no grego significa casa, construção física, tenda, o lugar que eu decidi ficar. Então você precisa tirar da tua cabeça que casa não está relacionada a TV de QLED que você tem na sala, o Alexa que você fala e ela te responde. Você não precisa disso para ter uma casa, um lar. Vou liberar isso aqui. Você não precisa ter um sofá chique, você não precisa ter uma mansão, morar numa mansão para ter uma casa, porque casa na perspectiva bíblica está correlacionado a lar, e muita gente tem construção, mas poucas pessoas têm lares, e é o que Deus quer nos dar, lar. Esse Abraão é um exemplo de alguém assim. Foi Deus que deu a ele uma promessa. Qual é a promessa? Bendita será todas as famílias. A bênção que está sobre a minha casa, que passou do meu avô, dos meus pais, está sobre a minha casa, vai passar sobre meus filhos, dos meus netos e bisnetos, até Jesus voltar. É uma bênção que começou na cabeça de Abraão. É uma bênção patriarcal, grite bem alto, patriarcal. Essa bênção só é adquirida quando você entende o princípio de autoridade. Porque essa bênção não começa em você, passa por você. Vou de novo. Essa bênção não começa em você, essa bênção passa por você, porque já vem passando de geração em geração. Essa é a ideia. Esse Abraão está dentro de um contexto politeísta. O capítulo de número 12 do Gênesis, ele tem um pai chamado Tera. Ele vive na Mesopotâmia antiga. O capítulo 24 de Josué vai dizer que Tera adorava outros tipos de deuses. Então o contexto desse Abrão ou Abraão, porque depende o tempo que ele está vivendo, porque no início ele chama só Abrão, e daqui a pouco Deus vai acrescentar a letra no nome dele, Abraão. Só que para a esposa começa chamando Sarai, e Deus tira e só chama Sara. Olha o segredo de Deus, é a mesma casa, é uma família, mas com um eu acrescento e com outro eu tiro. Não espere que na mesma casa e na mesma família Deus trabalhe da mesma forma com todo mundo. Deus está dizendo: com Abraão eu trato de um jeito, com Sara eu trato do outro, mas a casa é eu que abençoo. Acabou. Então esse Abrão está dentro desse contexto politeísta. A Mesopotâmia antiga, dentro do contexto dos textos originais, naquele tempo havia só 312 deuses. Resumido, eu não sei quantos deuses tinha na casa de Abraão, mas tinha muito. De repente, no capítulo 12, Deus enviou um anjo com asa e auréola para falar com Abraão, sim ou não? Não. O capítulo 12, Deus não mandou nenhum sonho para Abraão. Capítulo 12, Deus não mandou nenhum profeta na casa desse Abraão. No capítulo 12, é o próprio Deus que decide anunciar os seus propósitos a um homem que está acostumado a viver num ambiente de vários deuses. Boca, mas não fala. Olho, mas não vê. Pé, mas não anda. Aí você entende porque esse Deus decide falar pessoalmente. Porque Deus está dizendo: se eu mandar recado, ele vai achar que é mais um Deus, mas se eu descer, ele vai entender que eu sou Deus Todo-Poderoso. Só que olhe isso, vocês precisam me acompanhar comigo. Isso aqui é o capítulo 12. Eu estou falando, você vai acompanhando, não tem problema, vai abrindo a Bíblia, vai acompanhando. Capítulo 12.
Só que Deus só está falando no 12. Olha como Deus está falando com esse homem: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu. Vamos lá, pessoal. Terra, parentela e da casa do seu. Como é que um Deus aparece a um homem aos 75 anos e ao invés de trazer alguma coisa a ele, esse Deus apresenta uma proposta diferenciada? Esse Deus diz bem assim: eu não vou começar te dando, eu vou começar tirando. Vixe, vai dar problema agora. Quem aqui é bom de matemática? Levanta a mão. Tem problema? Tem problema? Porque a pessoa que gosta de matemática tem problema, não é possível. Não vai dizer para mim que a pessoa diz: não, uau, não é matemática. Uma pessoa dessa não tem que ser estudada. William Shakespeare, um grande escritor inglês, dizia bem assim: alguém que gosta de matemática só gosta. O que está querendo dizer? É complicado, ainda que seja exatas. Veja que a gente tem facilidade muito mais com humanos do que com exatas. Deveria ser o contrário, a gente deveria ter mais facilidade com exatas e dificuldade com humanas. É que a gente gosta de viver nos problemas com as pessoas. Eu tive uma professora chamada Cleide. Nós chamávamos ela de Cleidão. Era professora de matemática. Então Cleidão nos dava contas, e aquelas contas loucas que misturam número com letra. Me lembro que uma vez ela começou a fazer uma conta conosco, e daqui a pouco ela disse assim: essa conta não tem fim. Eu disse: mas se não tem fim, por que começou essa miséria? Aí ela disse assim: tudo que eu estou explicando para vocês, um dia vocês vão utilizar em qualquer momento da vida. Eu nunca usei aquelas coisas até hoje. Eu sou ruim de matemática, mas muito ruim. Só que certamente tem muitas pessoas ruins igual eu aqui de matemática. Só que pelo menos 4 operações a gente sabe. A matemática é feita de 4 operações: subtração, adição, multiplicação e divisão. Se a gente for olhar na perspectiva das operações da matemática, são 4. O capítulo 12, Deus está se revelando a Abraão dentro dessa perspectiva de 4 operações. Só que a gente gosta de viver só a adição de Deus, a multiplicação de Deus, para nunca viver a divisão do diabo. Só que Deus não começa adicionando nem multiplicando, Deus começa subtraindo. Porque não existe relacionamento e direção se você não se submeter à subtração em Deus. Deus começa dizendo bem assim: ó, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para uma terra que eu vou te mostrar. Deus está dizendo: eu vou adicionar. Te farei uma grande nação. Estou adicionando. E multiplicarei a tua descendência. Multiplicação. Será que ninguém está falando comigo? Eu sei que a gente quer viver com Deus dizendo: cara, eu vou receber, eu vou multiplicar. Só que essa manhã Deus está dizendo: eu não vou te dar nada e não vou multiplicar nada. Eu vou tirar de você primeiro. Não existe cristianismo sem o primeiro contato com esse Deus não seja pela subtração. E por que algumas pessoas desistem da vida cristã verdadeira e preferem viver uma vida cristã mentirosa, falsária, de fábulas? Por quê? Porque é mais fácil viver o positivismo do que o cristianismo. O positivismo é assim: vem para a igreja que Deus vai te dar. O cristianismo é: vem para a igreja que Deus vai tirar. Ei, ao longo do tempo Deus não mudou. O Deus que se manifesta a Abraão é o Deus que se manifesta a Moisés e é o Deus que se manifesta aos discípulos. Se não der glória agora, você vai ver. O Deus que se manifesta a Abraão não começa adicionando, começa subtraindo. Sai. O Deus que se manifesta a Moisés no Horebe diz: tira as alparcas dos teus pés. O Deus que se manifesta aos discípulos assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. É subtrair. Subtração. Não haverá um relacionamento fecundo, importante, profético, se eu não entender que a vida cristã começa com subtração. Subtrair. Não sei se eu posso falar isso. Pega a sua língua, passa sobre os seus dentes superiores e inferiores, nesse exato momento. Sua própria língua. Assim, ó. São os mesmos
que nasceram a primeira vez? Quer dizer que os primeiros dilataram sua gengiva, criaram rasgo em sua gengiva, provocaram febre, e muitas das vezes fez seus pais te levarem para o hospital achando que era outra coisa. Te deu diarreia, irritabilidade. Você passou tanta coisa por isso, mas já não são mais eles, são outros. Os primeiros dentes prepararam o ambiente para receber esses que seriam para a vida toda. Deus preparou todo o sistema bucal, fisiologicamente, preparando você para os moedores que seriam eternos, os caninos que seriam eternos. Não sei se você está entendendo. E aí você passa a vida toda reclamando, dizendo: por que eu sofri, por que eu passei? Porque Deus disse: eu estava preparando tudo para nascer coisas permanentes em você. Você não perdeu, você ganhou, não caiu. Foi que nasceu algo novo de Deus para você. Processo da vida são coisas que vão se perdendo. Tem algum educador aqui em nosso meio? Pedagoga, educadora, professora de escola? Pastor, quantos anos ela tem? 4 anos. Meu Davi tem 3, Amando tem 9, e minha primogênita tem 15. Eu já vivi esses processos em casa igual ela. De levar brinquedo na sexta-feira para a escola. Não sei se aqui no Rio de Janeiro é assim. É assim ou não? É dia do brinquedo. E como é que elas chamam as professoras nessa época, dia dos brinquedos? Tia. Ó, é tia. Aí chega o dia do brinquedo, que a maioria das vezes é sexta-feira. Eles acordam empolgados por causa do brinquedo. Os meninos: vou levar o meu brinquedo, o dinossauro, Spider-Man, Capitão América, sei lá. As meninas, a Barbie. Só que de repente o ano acaba. Vai começar um novo ano. E de repente o primeiro choque começa ali, sociologicamente. Ó o choque. A criança chega na sala e ela olha para tia e diz: tia. Aí a tia diz assim: tia? Tia ficou pro ano passado. Agora é professora. Quantas vezes essa criança durante esse primeiro trimestre vai chamar essa professora de tia? E quantas vezes ela vai ter a desconstrução da figura que ela passou o ano todo chamando? Porque isso chama de transição. Pior coisa não é aí. Pior coisa é que na primeira semana, na sexta-feira, ela vai acordar, porque já está no seu córtex cerebral uma informação que aquele dia é dia de... Aí ela acorda, se arruma toda e vai pegar o brinquedo. Aí o pai tem que olhar para ele e para ela e dizer assim: acabou o tempo de brinquedo. A vida cristã é desse jeito. Subtrações nos levam a um ambiente de rupturas dolorosas e complicadas, mas importantes. Vou de novo: dolorosas, complicadas, mas importantes. Então olhe para cá. Família, casamento não começa com adição. Família, casamento começa com o quê? O quê? Ó, deixará. Pai e mãe, uniciar, adição. Então não existe família. Por que tem casamento que não prospera? Porque o indivíduo casou no cartório, fez até uma festa top, mas não consegue sair da casa do pai e da mãe. Não vai falar agora os nomes, Deus, agora. Qualquer coisa que acontece: mamãe, papai, esse é o problema. Você não viveu a subtração. Por isso que sua condição conjugal e familiar não tem capacidade de suportar pressão. Por quê? Porque você quer casar e ficar no mesmo ambiente. Outro dia eu falo disso. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu. Ó, de quem era a casa? Pai de quem? Só que escute isso.
Abraão tinha 75 anos. Quantos anos? O Tera tinha morrido no capítulo 11. Quando Deus apareceu a Abraão, Tera, que é pai de Abraão, já tinha morrido. Só que a casa continua sendo de quem? Se ele é filho, não deveria ser dele por herança? Só que Deus está dizendo bem assim: continua sendo do teu pai, porque você tem 75 anos e você está nas costas da história do teu pai. Mas eu vim para te dar história, então sai. Para onde? Não importa para onde, não é sobre destino, é sobre quem está direcionando você. Irmãos, eu já tratei de casamento que estava vivendo à beira do divórcio por causa de um varal. O cara casou, disse: vamos morar na casa do meu pai, até juntar dinheiro para comprar um apartamento. Já fazia 4 anos. Só que no início dos primeiros meses era tudo legal. Depois a briga começou por causa da cozinha, do fogão e do varal, porque a mãe dizia: não vai estender esse horário e etc. Esse é o grande problema. Quem não está pronto a viver essa subtração não está pronto a casar. Então fica onde você está. Ninguém fala nada, né? Dá uma olhadinha pelo menos para ter assim: subtração. Subtrair. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu, para uma terra que eu vou te. Olha para cá. Por que Abraão é conhecido como pai da fé? Porque ele decidiu sair sem ver nada. Vou falar de novo. Ele decidiu sair sem ver. Deus não disse para ele: olha o que eu tenho para te dar. Deus está dizendo: está atrás de mim. Primeiro você sai, depois eu mostro. Por que Deus não me mostra nada? Porque Deus está falando, e depois que você obedece o que Ele fala, aí Ele mostra o que Ele tem para te dar. Porque senão você vai se movimentar interessado daquilo que está na mão dele. Mas Ele está dizendo: o interessante não é o que eu tenho na mão, é quem eu sou. Vou de novo. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para uma terra que eu vou te mostrar. Deus está dizendo: não importa essa terra é boa, mas nunca será melhor do que eu. Eu sou a tua companhia nessa direção. Levante a mão direita assim bem alto, bem alto. Bate pelo menos em 3 mãos assim: Jesus é a tua direção. Jesus é a tua direção. Terra, parentela, casa do teu pai, para uma terra que eu vou lhe mostrar. Grite bem alto: terra. Vocês estão no capítulo 12? Sim ou não? Verso de número 1. E disse Deus. Grite bem alto: Deus só falou. Mais alto: Deus só falou. Abraão só está ouvindo, Abraão não está vendo. Não está vendo nem a terra e não está vendo nem Deus. Só está ouvindo. Grite bem alto: ouvindo. Só que olha o capítulo 12. Você não dá glória agora. Verso 7. Olha lá, 12, 7 de Gênesis. E apareceu o Senhor a Abraão e disse. Eu vi um aleluia. Vou de novo. Veja que o verso 1, Deus não apareceu, Deus não está se mostrando, Deus só está falando. E Deus está dizendo: se você se movimentar por aquilo que eu falo, eu vou te levar para o segundo estágio. Você vai deixar só de ouvir e vai começar a ver. Então não reclame se você não está vendo, se você não tem coragem nem de se movimentar. Deus está dizendo: você só terá a capacidade de ver, Abraão, se você romper. Vou liberar de novo. Abraão, você só terá a capacidade de me ver, ver o que eu tenho para você, se você viver rupturas. Está com medo de dor? Não siga Cristo. Está com medo de dor? Procure outra religião. Está com medo de dor, de rupturas? Continua no seu positivismo, na sua filosofia, batendo só o pandeiro e marchando. Porque cristianismo é muito mais do que língua estranha, pandeiro, corinho de fogo. Cristianismo é alguém que decide romper para cá, para ver Deus lá. Grite bem alto: Deus. Não mais alto: Deus, eu quero subir de nível no relacionamento. Ele está só ouvindo, sim ou não? Só que quando ele sai, Deus aparece. Eu quero que Deus apareça, mas eu não quero romper com coisas.
Eu quero que Deus se revele, mas eu tenho dificuldade de sair da minha terra, da minha parentela e da casa do meu. Só que Deus está dizendo: eu estou ali, estou no teu futuro. Vou de novo, eu estou ali, eu estou no teu futuro. Presta atenção nisso. Lembra Jeremias 18? Olha o que Deus disse a Jeremias: desce a casa do oleiro e lá farei ouvir o quê? Mas Deus já não está falando com ele? Sim ou não? Não é só continuar falando, irmão. Desce a casa do oleiro, porque lá farei ouvir as minhas palavras. Mas Deus já está falando. Qual é a necessidade de eu descer? É que Deus não quer só falar, Deus quer mostrar. Porque para falar, Deus continuaria falando onde estava. Só que a ideia poética e exegésica do hebraico é que Deus está dizendo: eu vou falar, continuar falando, mas decidi comunicar com você no campo visual. Porque enquanto eu falo, a mão do oleiro vai pegando o barro e você vai percebendo como eu vou fazer. É desse jeito. Grite bem alto. O que eu estou dando ouvido é o que me move. E disse Deus a Abraão: sai. Verso 7. E apareceu Deus a Abraão. Esse cara começa a caminhar. Grite bem alto, caminhar. 25 anos caminhando com Deus. No primeiro nível. Vivendo os intempéries, complicações, tudo. Se você abrir o capítulo de número 12, a partir do verso 6, Abraão edifica 2 altares. Se você abrir o capítulo 13, verso 8, Abraão vai edificar mais um altar. Terceiro altar da vida dele. Um altar ele chama altar da aparição. O segundo altar, o altar da invocação. E o terceiro altar do capítulo 13, verso 8, ele edifica depois que Ló vai embora. É o altar das separações, das divisões da vida. Então perceba, Deus apareceu para ele no verso 7 do capítulo 12. Deus falou com ele no capítulo 12, verso 1. Só nesse capítulo 12 ele edificou 2 altares. No capítulo 13 ele edificou mais um altar. Parece que Abraão vai viver a vida. Cada capítulo um altar ou 2 altares. Só que o capítulo 14 ele não edifica nada. Não tem altar. Capítulo 15 não tem altar. Capítulo 16 não tem altar. Capítulo 17 não tem altar. Mas Abraão continua caminhando em direção a essa terra. Com a companhia de quem? De Deus. Mas infelizmente que a vida de Abraão já não tem mais altar. E o problema está aí. É quando a gente vai caminhando em direção ao propósito sem edificar mais altares. Quando a gente tem as coisas de Deus só no automático. A gente vai fazendo as coisas no automático. A gente só está caminhando. Por que eu caminho? Caminho sem altar. Porque o altar define meu sacrifício. Altar define minha entrega. Vou liberar de novo. Altar define quem eu sou. Pequeno e Deus grande. Ei, eu não sei você. Essa mensagem é para mim. Se você não pegar, eu pego. Eu aprendo todo dia com a Bíblia. Presta atenção. Eu às vezes vivia uma vida assim. Amigo de Deus, pai de multidão. Entretanto, caminhando em direção certa, mas sem fazer mais altar. Não tem mais vida de oração, não tem mais vida de jejum, não tem mais devocional. Não sinto mais a presença de Deus. Por quê? Porque para que eu possa viver essa presença, eu preciso construir altar. Aí você está entendendo? Por que esse Abraão se submete ao conselho de Sara, que pega a sua serva Agar, que na descida de Abraão para o Egito, tomou a Agar como escrava, e ele começa a escutar a Sara, dizendo: tá bom, eu vou coabitar com ela e vou ter um filho, porque longe do altar eu escuto todo mundo, menos Deus. Fora do altar, eu escuto a empregada, eu escuto a esposa, e não tem problema, porque Naamã escutou a esposa, que a esposa escutou a empregada, não tem problema. Só que existem ambientes que é a resposta concreta. Deus está dizendo: a resposta concreta sempre será o altar. A gente vai caminhando distante desse ambiente que a gente não tem mais. Eu não sei você, mas outro dia eu reuni os meus pastores totais. Eu estou num culto, cheguei de viagem, e como aqui, que eu tenho percebido, tem uma equipe linda de obreiros, pastores, gente pulsante lá na igreja. Eu tenho um presbitério, e eu percebi que estava tudo redondo, tudo funcionando, e eu estou pregando, e as coisas estão sendo organizadas.
Quando acabou, eu chamei eles todos no gabinete, em pés, e disse para eles bem assim: tudo foi perfeito hoje. Tudo foi perfeito hoje. Mas qual foi o tema da mensagem que eu preguei hoje? De 20 e poucos, um disse: pastor, é que a gente estava correndo na operação e tal, não deu para pegar, mas à noite, quando a gente chegar, a gente vai assistir. Eu falei: esse é o problema. O que eu preguei agora não vai servir para mais tarde, é agora. Sabe, a gente vai caminhando, fazendo sem altar, porque o altar já não revela mais Deus. Por isso que tem gente que está desmamado de Deus. Desmamado por quê? Porque sua vida é caminhar sem altar. Vou liberar essa palavra. Essa manhã Deus está dizendo: caminhe, mas cada passo edifique um altar. Cada passo edifique um altar. Cada passo edifique um altar. A gente não jejua mais, a gente não tem propósito de madrugada de oração, a gente não tem mais nada disso. Por quê? Porque a nossa vida ministerial se resumiu em tocar um piano, em pregar um sermão de 40 minutos, em cumprir uma escala, mas não tem vida. Por quê? Falta altar. A palavra altar é uma palavra de vocalização hebraica, misbeá, misbeá. Para escrever altar precisa de 4 letras. 4 letras para escrever altar. E misbeá significa lugar de abate. Lugar o quê? Sabe por que a gente não quer ir mais para o altar? Porque altar não é pódio. Eu não sei se eu posso falar isso aqui, cara. Eu fui criado no ciclo de oração, no meio dos bancos, assim, pela minha avó. Então o maior medo que a gente tinha era subir nessa plataforma. Era ou não era? Hoje não. Hoje o camarada aceita Jesus agora e amanhã já vira pregador do YouTube e já quer o altar. Porque na verdade aqui virou pódio, ele quer status. Se ele entender que altar é misbeá, lugar de abate, ele nunca desejaria estar aqui. Porque o tempo que eu estou aqui, Deus está abatendo minha soberba, minha prepotência, minha vontade. Ó, levante as 2 mãos para o alto, mais alto que você pode. Feche os 2 olhos. Nova Assembleia de Deus, Deus tem algo novo, mas só tem algo novo no altar. Pelo menos por 10 segundos, abra a boca, diga glória a Deus, diga aleluia. Deus está nos convidando para o ambiente do altar. Decamaio fado que leve. Quando Deus resetou a humanidade, pegou a Noé e sua família como um pendrive, salvou a família de Noé, resetou a humanidade, e Deus coloca a família de Noé de novo. Eles saem desse pendrive que é a arca, porque a terra foi resetada. A primeira coisa, quando ele sai, ele faz uma festa. Primeira coisa que ele sai, ele vai para um altar. O texto diz: edificou Noé um altar ao Senhor. Meu Deus do céu. Preste atenção, nós estamos mudando os interesses e os endereços. Deus está dizendo: não significa que eu não gosto de festa, mas entre a festa e o altar, eu prefiro você no altar. Só que é assim, os altares na Bíblia, existe altar de palha, como o altar de Esaú. Altar de palha é aquele altar de gente que só pega fogo na conferência. Vixe. A conferência começou quando, pastor? Ontem? Quinta. Então, de quinta até hoje, 10 da noite, ou amanhã, até amanhã que finaliza? Hoje. De quinta até hoje, 10 da noite, está pegando fogo. Só que com 10, amanhã esquece. Como ele já ficou de quinta até hoje no culto, já pagou o que tinha que pagar. Já disse assim: não, dá para ficar pelo menos 15 dias sem vir para o culto já. Pelo amor de Deus, já fui de quinta até sábado de manhã, cara, fui para o culto. Estou muito crente.
altar de palha, cara. Isso é gente palha. Tem altar, mas é um altar de palha. Pega rápido. Altar de pedra, não. Altar de pedra tem base. Altar de pedras tem substância. Por isso que Noé está no altar de pedra. Por isso que Abraão está no altar de pedra. Se não der glória agora, eu te pego. Por isso que Jesus usou o Gólgota como altar de pedra, não é altar de palha. O sacrifício dele não foi para esse momento, foi de eternidade em eternidade. Não é sobre entregar onde eu entrego. Que altar é esse? Sabe, eu tenho vários defeitos. Só que eu faço isso que eu estou fazendo aqui há 20 anos. Há 20 anos eu faço isso. Tem gente que me acompanha na rede social, sabe o que eu estou falando? Para mim tanto faz pregar para 10, para 50 mil pessoas no estádio. Eu vou pregar do mesmo jeito, com a minha intensidade. Porque se não fala de mim, não fala de você, fala dele. Só que eu não peguei no Google. Existem 3 classes de levitas. Quantas classes? Meratita, gersonitas e coatitas. A única classe de levitas que fazia o pão, fabricava o pão, eram os coatitas. Sabia qual era a medida certa de fazer pão. Sabia o tempo que levava no forno. E eram os únicos que assensavam o santo para colocar o pão em cima da mesa. Os gersonitas e os meratitas comiam do pão que os coatitas faziam. Quem não sabe o trabalho que dá, não sabe valorizar. Então Deus nesse tempo quer levantar uma geração não que entrega pão, mas uma geração que fabrica pão. Eu não estou dizendo que você não tenha que escutar, assistir, etc. Não estou dizendo disso, mas cara, fazer. Quem é que gosta de comer pão? Vou perguntar de novo. Quem é que gosta de comer pão? Fazer uma segunda pergunta. Quem aqui, quando não come pão pela manhã, dá dor de cabeça ou irritabilidade? Diz, cara, eu preciso comer um pão, sente aquela falta. É assim mesmo. Tem gente que, cara, se não comer um pãozinho francês ou um pão de manhã, dá problema. Parece que está faltando alguma coisa. A pergunta que não quer calar: você sabe fazer pão? Perceba que você não sabe viver sem um pão, gosta do pão, mas não sabe fazer pão. Porque você sempre fica dependendo do padeiro. Pergunta que não quer calar: se gostássemos mesmo, pelo menos saberíamos fazer o pão. O que Jesus está dizendo é: não fique só sentado esperando. Se envolva com a massa. Se envolva com o forno. Se envolva com os ingredientes. É sobre isso. Reino é muito mais do que sentar. Reino é se envolver e se comprometer. Se envolver e se comprometer. Eu me envolvo e me comprometo. Eu me envolvo e me comprometo. Eu me envolvo e me comprometo. O que é envolvimento é namoro. O que é comprometimento é casamento. Quando eu me envolvo, eu sou como uma galinha que bota ovos. Mas quando eu me comprometo, eu sou um porco que dou bacon. Eu morro pela causa. O reino de Deus está dizendo: primeiro eu me envolvo, depois eu me comprometo. Ninguém começa a vida se comprometendo. Primeiro é se envolvendo. É no ministério, no casamento, em tudo na vida profissional. Primeiro eu vou me envolvendo. Eu vou botando ovos. Não, pelo menos estou fazendo, quero ver. Só que chega um momento, um nível na vida que você diz assim: peraí, agora eu não vou mais me envolver, eu vou me comprometer. E quem se compromete sacrifica. É como um porco que dá o bacon. Não dá para tirar o bacon do porco se não matar o porco. Então Deus está dizendo: há quanto tempo você vai ficar só se envolvendo? Porque agora é o segundo nível. Agora é se comprometendo. Morrer pela causa. Morrer por relacionamentos. Morrer pelo casamento. Porque casamento não é você ser feliz, é você fazer alguém feliz. Não é envolvendo, é comprometimento. Já deu meu horário? Tem mais 5 horas. Grite bem alto: Espírito Santo. Não, direitinho, diga: Espírito Santo. Continua falando. Ele edificou quantos altares no capítulo 12? Quantos altares no capítulo 13? E no 14? 15? 16? 17? 18? 19? 20? No 21 Deus manda uns anjos. Fala para esse Abraão
que mesmo ele não sendo fiel ao altar, eu sou fiel na promessa que fiz no capítulo 12. Porque a sua falta de compromisso no altar não anula a promessa que fiz. A falta da presença dele no altar, em meio às jurisprudências que ele criou com H, criando Ismael, tendo Ismael, não mudou a promessa que eu tenho para ele. Eu vou visitar a casa dele e vou dar um Isaac. Olha o capítulo 21. Eu vou terminar? Lá na igreja, quando os músicos estão subindo, é porque é hora de terminar. Ah, então tá bom. Capítulo 21. Capítulo 21, o texto diz que Deus dá a Sara o privilégio de dar a luz. Abre o capítulo 21, verso 5. Abre aí. Vai logo. Abre aí. Põe na tela aqui, meu filho, por favor. 21, 5. Estava ele com 100 anos de idade quando lhe nasceu. Obrigado. Estava ele com 100 anos de idade quando lhe nasceu Isaac, seu. Deus apareceu no capítulo 12, ele tinha quantos anos, você lembra? Isaac nasceu quantos anos depois? 25 anos. Por que as coisas de Deus não são instantâneas? Porque tudo que é instantâneo não faz bem para a saúde. A vida é um processo, não é um milagre. Vou de novo, a vida é um processo, não é um milagre. Quando você vê uma lagarta virar uma borboleta, aquilo não foi um milagre, aquilo foi um... Deus está dizendo, nada que eu prometo é instantâneo. É um processo, porque tudo que passa pelo processo ganha valor. Verso 6, meu filho, vai lá, põe na tela, igual o da Atena. Sara disse, Deus encheu de riso, de todos os que souberem disso, irão comigo. 7, meu filho, e acrescentou, quem diria, Abraão, que Sara amamentaria filhos, contudo, lhe dei um filho em sua velhice. 8, o menino cresceu, foi desmamado. No dia em que Isaac foi desmamado, Abraão fez o quê? No capítulo 12, quantos altares? No 13. No dia que Deus cumpre a promessa que fez no 12, era no mínimo para ele fazer ou 2 altares ou 4. Ou igualo o dia que recebi a promessa, ou eu supero, porque Deus cumpriu a promessa. O que ele fez? E o problema está aí. Deus não tem nada, Deus não tem problema com festa. O problema é que a festa está te tirando do altar. A vida cristã não é a Disney. Não é. A vida cristã não é feita só de festa. Pastor, mas Jesus operou seu primeiro milagre numa festa. Sim. Só que Deus está dizendo, Abraão, mas eu não te chamei só para viver de festa. Eu te chamei para viver no altar. Aí olha só o capítulo de número 22, verso 1, o texto que eu li. Abre aí agora. 22, 1. E eu caminhei para o final. Põe na tela, meu filho. Passando algum tempo, depois dessas coisas. Que coisas? Que coisas? Que eu investi quase 52 minutos para falar. Tudo isso. Deus disse, beleza. Do 14 ao 21, nenhum altar, né? Seu miserável. Não tem um altar, nem de palha tem. Eu cumpri a promessa no 21 e você não fez um altar. Ah, é? Passando essas coisas, Deus disse, pega aquilo que eu te dei. E vai para onde? Ah, é. Deus não estragou a festa de Abraão. Deus disse, vou esperar terminar.
Deus não vai estragar sua festa, sua alegria, porque a vitória chegou, porque Deus cumpriu. Só que Deus vai esperar a euforia passar e vai dizer: eu cumpri, mas você se distanciou do propósito. Sabe aquilo que eu te dei? Sim, eu quero isso e você no altar, porque eu sei te atrair para o lugar que você nunca deveria ter saído do meu altar. Isso. Marque. Vem, teclado. Preste atenção. O texto está dizendo: e disse Deus a Abraão, e ele disse: estou aqui. Mesmo fora do altar, ele se coloca na condição: eu estou disponível a voltar para esse ambiente. Porque vida cristã não é feita de título. Ele é pai da fé, ele é amigo de Deus, ele é pai de multidão. Só que ele decide: a minha credencial, o meu título, estou colocando de lado, porque eu quero voltar para o altar. Não é sobre título, é sobre relacionamento. E pegou, pois, Abraão, Isaque, e disse: vamos para onde? Deus nos deu uma direção. Qual é a direção? O altar. Vai Abraão com seu filho e os seus servos. Até o altar é um ambiente de 3 dias. Quantos dias? Porque para voltar para o altar, isso determina a distância que você está dele. Deus está dizendo: olha a distância que você está de mim, Abraão. Eu poderia dizer para você: sai da tua casa e edifica um altar aí, mas isso não define a distância que você está de mim. Olha a distância que você está de mim. Anda 3 dias, mas vai debaixo da minha visão. Aí o texto diz: e vai caminhando Abraão. Você não der glória agora, você vai ver. E vai caminhando Abraão, 1º dia, 2º dia, 3º dia. Aí o texto diz: e olhando ele de longe, viu o lugar que Deus lhe dissera. Deus estava dizendo a Abraão: não só caminhe, mas tenha lugar certo. Eu estou no lugar certo te esperando. Aí o texto: chegando Abraão ao pé da montanha, disse aos seus servos: ficai-vos aqui, cuidai do jumento, porque eu e o menino subiremos até o lugar. Grite bem alto: lugar. Para terminar, antes de Abraão sair de casa, Deus disse: não suba na montanha errada. Por isso que está em plural. Não é montanha, montanhas. Porque Deus estava dizendo: não tem providência em todas as montanhas. Se você subir na montanha errada, Isaque vai morrer. Então espere eu mostrar qual é a montanha. Porque antes de você sair de casa, eu já coloquei a providência para você. Abraão, vai debaixo da minha direção. Por isso que quem está dentro da direção não tem medo de oferecer Isaque. Vou de novo: quem está dentro da direção não tem medo de oferecer Isaque. Ainda que Isaque esteja morto, o escritor aos Hebreus diz que Abraão tinha tanta fé que Deus poderia ressuscitar Isaque dentre os mortos. Porque eu estou no lugar certo, eu estou na direção certa, eu estou no altar. Subiu Isaque e Abraão. Levante as suas mãos para o alto, o mais alto que você pode. Feche os 2 olhos. Só quem está no altar, abra a boca, diga glória. Só quem está no altar. Fique em pé. Deixa eu fechar esse pensamento. Cadê um menino aqui? Um menino descolado. Menino descolado. Ei, você sentado aí, ó. Ei, vem cá. Você pode vir. Vem logo. Você me ajuda a pregar? Ajuda. Você não se incomoda?
Você pode deitar aqui? Deitar? Deitar, por favor. Não se incomoda, não. Você é Isaac. Sou Abraão. Eu vou usar. Obrigado, Ivan. Eu vou usar. Obrigado, eu vou usar. Presta atenção. No capítulo 12, quantos altares ele construiu? E o 13? E do 14 ao 21? Isaac nasceu em que capítulo? 21. Como é que Isaac sabia sobre o cerimonial? Do pai falar, mas o pai nunca levou ele. Porque você não está vendo Abraão fazendo altar. Ele sabia dos elementos cerimoniais, mas não sabia o endereço do altar. Abraão pega Isaac e coloca no altar. Grite bem alto, altar. Se você ler o capítulo 22, o texto diz assim, ó. E amarrou Abraão, Isaac, no altar. Se esse menino decidiu deitar, se esse menino confiava no pai a grau ponto de se permitir deitar no altar e sabendo que ele vai morrer, para que ele está amarrando? Olha o que Abraão está dizendo. Meu filho, eu estou te amarrando por alguns motivos. É que no capítulo 12 eu edifiquei 2, no 13 eu edifiquei 1, mas do 14 ao 21 eu decidi não fazer mais isso. Então eu não quero que você corra o risco que eu corri. Se por acaso amanhã você sentir vontade de ir embora do altar, não dá mais, porque eu amarrei minha próxima geração no altar da resposta. Me escute que eu vou falar. Um dia meu avô me levou no altar e disse: você nasceu para o altar, você será profeta dessa nação, e não importa o que te disserem lá fora. Tem dia que eu tenho vontade de sair correndo. Quando eu tinha 16, 17, 18 anos, eu tinha vontade de ir para o mundo, mas eu estava tão amarrado no altar que eu não consegui. Deus está dizendo: você é a geração que vai amarrar Isaac no altar, os teus filhos. Pode tocar funk, pode oferecer aviãozinho, pode oferecer tráfico, pode vir com linguagem sexual. O teu filho está amarrado no altar. Contra Jacó não vale encantamento. Duas coisas eu faço e oro, entrego. Já me deu fome também. Quando eu fome, me dá irritabilidade também. Ó, duas classes de pessoas estão aqui. Primeira classe é a classe de Abraão, que precisa voltar para o altar. Pastor, mas eu sou pai de multidão. Pastor, mas eu sou amigo de Deus. Sou pai da fé. Sou apóstolo, bispo, a quarta pessoa da Trindade. Você pode ser semideus, mas faz tempo que você caminha na direção certa, mas sem altar. É a primeira pessoa que eu digo: é bom você sair do seu lugar e vir logo para frente. Vem. Deus está dizendo: sai do ativismo e volta para o altar. Sai do ativismo ministerial, sai do ativismo só de fazer. Vem para o altar, volta para o altar. Vem para o altar. Esse convocar é para você que é crente. Você que é crente, vem para o altar, volta. Pastor, eu preciso voltar a orar, voltar a jejuar, voltar a sentir, voltar a ouvir a voz de Deus. Parece que eu só estou fazendo. Deus está dizendo: volte para o altar da intimidade. Volta! Volta! Continua, mestre, tocando. Volta. Volta.
Aqui esses dias atrás eu estava pregando na igreja do Dr. Ronk Norris, um dos mais brilhantes cantores gospel, historiador da história musical, lá na Judah Church em Orlando. Sabe uma das coisas que ele fala? É o seguinte: eu nunca cantei por cantar, eu nunca produzi música, eu decidi fazer o que Deus me vocacionou. É disso que eu estou falando. Segunda pessoa, segunda classe, é pai e mãe que hoje precisa sair daí e amarrar os seus filhos no altar. Você vai sair daí como Abraão e amarrar teu filho no altar. Vem, vem, vem. Vem amarrar o Tiago, a Sara, a Bianca, a Kelly, a Érica, sei lá o nome do teu filho, mas vem amarrar ele no altar. Vem amarrar ele no altar. Vem, vem, vem. Vem amarrar ele no altar. Isso é uma atitude profética de Deus. A tua saída do banco é amarrar o teu filho no altar. Pastor, mas meu filho é crente. Isaac também era. Só que Abraão decidiu amarrar ele para ele nunca se distanciar daquele lugar. Venha colocar os teus filhos no lugar da providência. Coloque os seus filhos no lugar da providência. Fecha os olhos, eu oro. Depois do ministério de louvor, adora. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero te dar graça por essa manhã, te bendizer por estar aqui, Senhor, servir meus irmãos para esse tempo de direção. É muito mais uma terra, é um monte, é muito mais do que um monte, é um altar, é muito mais do que um altar, é o Deus do altar. Senhor, não queremos só caminhar, queremos estar no lugar da providência. Eu abençoo tua próxima descendência. Eu abençoo tua casa. Digo que a tua casa não será um ambiente de vergonha. Digo que os seus filhos não serão instrumento de vergonha. O seu filho será instrumento de honra. Abraão, o teu lugar é o altar. Abraão, o teu lugar é o altar. Abraão, o teu lugar é no altar. Dê um abraço pelo menos em 5. Diga para ele: volte para o altar. Pelo menos em 5. Dê um abraço pelo menos em 5. O seu lugar é no altar. Canta, ministério. Amor de Deus, o que deixas 99 só pra me encontrar? Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Montanhas pra me encontrar.